Então, representando o Instituto Vladimir Herzog, eu tenho o prazer de receber aqui o Juliano Galli, que ele é jornalista e mestre em Ciências da Comunicação. Hoje o Juliano ele coordena a área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto e também é responsável pela Rede Nacional de Proteção de Jornalistas e Comunicadores. Além disso, também é especialista em jornalismo comunitário, comunicação populares e nas demais formas de exercício do direito às liberdades de imprensa e expressão. Boa tarde, Juliano, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. E te convido, né, a se apresentar e contar um pouquinho sobre o Instituto, falar aí sobre a sua trajetória e trazer aí as suas considerações para esse tema, né, liberdade de expressão e o combate à desinformação. Legal, obrigado, Ana, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que dedicou aí a próxima hora para ouvir a gente falar sobre desinformação. Bom, eu atuo no Instituto Vladimir Herzog há 8 anos, na verdade. Eu comecei aqui na área de comunicação, depois teve algumas reformulações internas, e há alguns anos, na verdade há 3 anos, eu tenho a missão de coordenar essa área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto, que, acima de tudo, tem a missão de desenvolver projetos que garantam a atuação do jornalismo e da comunicação popular, mesmo numa sociedade tão polarizada, muitas vezes tão violenta, e que muitas vezes insiste em ameaçar os direitos humanos, entre eles a liberdade de expressão. Por incrível que pareça, né, porque a gente leva o nome, talvez, do principal caso de violência contra um jornalista cometido na história do Brasil, o assassinato do Vladimir Herzog. Essa é uma área relativamente nova aqui dentro do Instituto, e ela surge muito a partir das necessidades recentes de se repensar mesmo a forma com que o jornalismo brasileiro é praticado e desenvolver iniciativas para garantir que esses profissionais, esses comunicadores populares possam atuar em defesa de uma sociedade mais justa, em defesa dos valores da cidadania. Então, é um pouco essa a missão que a gente tem aqui na área. E entre os vários desafios que foram impostos ao longo dos últimos anos, talvez o combate à desinformação seja o mais importante deles. A gente tem uma frente muito voltada à proteção física, psicológica e jurídica de jornalistas e comunicadores, mas sem dúvida nenhuma nos últimos anos, especialmente nesse recorte dos últimos 3, 4 anos, a questão da desinformação se tornou absolutamente prioritária e tem exigido da gente uma série de iniciativas, de esforços para que a gente possa contribuir com o enfrentamento a esse problema, que na verdade é um problema coletivo, que exige a atuação de todos nós, de toda a sociedade, mas que a gente, enquanto uma organização da sociedade civil, certamente precisa desenvolver as suas próprias formas de atuação e de combate a esse problema. Como a Ana disse, vocês viram aí, desinformação não é exatamente uma especialidade da minha formação, e acho que até por isso o que eu pretendo fazer aqui nos próximos minutos é a gente fazer uma conversa, fazer uma reflexão conjunta de como esse problema impacta na nossa vida, impacta em diferentes setores da sociedade, e qual que é o nosso papel no enfrentamento a ele. Eu tenho uma visão consolidada de que esse é um problema coletivo, e que, portanto, o enfrentamento a ele passa também por ações coletivas. A gente não está falando aqui de problemas sociais que exigem única e exclusivamente uma ação do Estado. A gente não está falando de uma cidade que tem poucos hospitais. A gente não está falando de uma região que tem poucas escolas. A gente está falando de um problema social mais complexo e que exige enfrentamento de todas as áreas da sociedade, inclusive dos governos, do poder público. Eu vou compartilhar com vocês. Pode Juliana, falar, eu Ana, só desculpa. vou te interromper um Claro, segundinho, claro. antes de você iniciar a apresentação, que hoje a gente está também recolhendo aqui, né, a galera que está participando. Vou pedir para todo mundo acessar ali no chat o formulário para colocar o nome completinho, para depois a gente emitir o certificado de participação de todos que estão aqui acompanhando o nosso evento, tá certo? Então não esqueçam de deixar ali para que a gente possa enviar para vocês o certificado na semana que vem. Fique à vontade, Juliana. Legal, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que, na verdade, não é bem uma apresentação, é mais um roteiro para essa intervenção inicial que eu vou fazer, que eu previ que deve demorar uns 10, 15 minutos no máximo, e depois a gente abre para trocar uma ideia, para conversar sobre isso. Deixa eu só abrir aqui a telinha. Um
segundo. Aqui. Foi, vocês veem? Tá aparecendo. Tá. Certinho. Legal, então vamos lá. Bom, eu queria começar essa conversa, dizendo que, apesar da urgência que esse tema ganhou nos últimos anos, nos últimos meses, até para a gente pensar numa forma de enfrentamento a ele mais consistente, eu acho que é importante a gente ter a noção de que esse não é necessariamente um problema recente. Depois eu vou falar sobre as peculiaridades do nosso tempo, mas acho que é importante deixar claro desde o começo de que a desinformação não é necessariamente... Acho que não está no modo de tela cheia, né? Ou tá? Não, tá. Acho que tá fora do modo de tela cheia. Bom, vai assim mesmo, tudo bem. Acho que o importante é deixar claro que esse não é um problema necessariamente recente, não é exatamente uma novidade. No curso de jornalismo, eu sou formado em jornalismo também, logo no começo dele a gente tem vários elementos assim culturais e tal, que foi pelo menos a primeira vez com que eu me deparei com eles, de o quanto que esse conceito de notícia, do que é verdade ou não, ele foi se transformando ao longo do tempo, ao longo da história. E usar informações falsas com caráter de notícia, ou seja, dar esse aspecto de notícia para uma informação falsa, é uma estratégia relativamente antiga na história da nossa sociedade. Eu separei aqui alguns exemplos clássicos, e é curioso, eu convido vocês a ouvirem esses exemplos que eu vou falar, tentando traçar paralelos com exemplos de desinformação mais recentes. O primeiro deles que eu trago é a história da peste negra, que lá na Idade Média matou 1 em cada 3 europeus. E naquela época havia já na sociedade um movimento de perseguição aos judeus. E houve uma desinformação propagada, inclusive pelas autoridades da Idade Média, vamos chamar assim, de que a causa da peste negra eram os judeus. Então eles atribuíram a um povo que era perseguido a causa de uma doença que quase dizimou uma população. Só muitos anos depois é que foi descoberto que, na verdade, aquela doença, a peste negra, era causada por ratos e por todas aquelas condições precárias de saúde que a gente tinha na Idade Média. Então, acho que não é muito difícil a gente traçar um paralelo disso, por exemplo, com alguns elementos de desinformação, com alguns produtos da desinformação que foram produzidos recentemente na pandemia do coronavírus. No próprio Império Romano, aí, quando eu falei da faculdade de jornalismo, eu lembro perfeitamente no meu primeiro semestre, quando uma professora passou para a gente um documentário que deixava muito claro o quanto que a desinformação era uma estratégia eleitoral nas eleições locais do Império Romano, para garantir a eleição de alguns nomes ligados a determinados imperadores ou outros. Então a gente se tornou algo amplamente conhecido, motivo até de piada, o quanto que o Calígula, por exemplo, era um cara extravagante, com vários abusos na sua vida cotidiana, toda a história do Nero, mesmo do Dominiciano, e na verdade isso era mentira. O que a história especializada do Império Romano mostra é que isso tudo eram formas de você legitimar ou deslegitimar alguns candidatos das eleições locais e assim influenciar o processo eleitoral. Um exemplo bem recente, que é muito conhecido no jornalismo, é o episódio do jornal The New York Sun, que foi um jornal que foi extinto, depois ele voltou com o mesmo nome. Recentemente, nessa crise do jornalismo norte-americano, ele acabou falindo, mas em 1835 esse jornal ele inventou uma pesquisa sobre vida na Lua para aumentar suas vendas, e isso depois acabou sendo descoberto, o jornal foi processado, acabou falindo, anos depois voltou com outro nome, mas isso acabou fazendo com que o jornal tivesse o seu modelo econômico completamente fracassado. E mesmo aqui no Brasil, esse exemplo do Plano Cohen, não sei se todos vocês lembram, mas que na verdade foi uma invenção do comandante do Exército, na época o presidente era o Getúlio Vargas, que inventou uma espécie de golpe comunista que estava prestes a tomar conta do Brasil para garantir a implementação do Estado Novo, que foi uma ditadura liderada pelo Vargas de 37 a 45. Então, o que a gente percebe observando a história é de que desinformação não é algo recente, não é um problema necessariamente novo. Mas o que a gente tem, na verdade, é uma série de peculiaridades do nosso tempo que fazem com que a desinformação seja, assim, um problema absolutamente grave e que exige uma série de medidas para que seja enfrentado, essencialmente porque da forma com que
a gente convive hoje com essa sociedade desinformada, isso é um problema para a nossa democracia, para o nosso Estado democrático de direito. Acho que esse é um ponto-chave pelo menos que eu considero, do meu entendimento, da urgência, da necessidade do combate à desinformação. Quando a desinformação começa a influenciar as estruturas democráticas, quando existe toda uma indústria da desinformação em função de, por exemplo, influência no processo eleitoral, aí a gente tem um problema gravíssimo. E esse problema hoje ele é gravíssimo por peculiaridades do momento que a gente vive atualmente. O primeiro elemento dessa peculiaridade, desse tempo que a gente vive atualmente, é o fato de que a forma com que a informação ela é produzida e consumida, ela faz com que todos nós aqui sejamos não só consumidores, mas também produtores de informação. E hoje em dia é muito fácil você produzir e ter um alcance muito relevante com a informação que você produz. Eu trabalho numa organização da sociedade civil que tem uma área de comunicação com pessoas especialistas, designers e tal. Não sei se tem alguém aqui ouvindo agora e se eles ouvirem eles vão ficar bravos, mas hoje em dia é muito fácil, você acessa ferramentas gratuitas que dão cara para um texto que eu produzo aqui no meu computador, mas que dão cara de uma informação jornalística, de uma informação verdadeira. Então é relativamente fácil e acessível você forjar uma ferramenta, forjar um aspecto de notícia para uma informação falsa. E isso tem a ver também com a forma com que as redes sociais elas foram criadas. A arquitetura das redes sociais ela é feita para facilitar esse processo de produção e consumo de informações. Num primeiro momento, isso era muito atribuído a informações pessoais e que você compartilhava as suas emoções, os seus sentimentos, a sua trajetória profissional, enfim. Mas não demorou muito para que essa arquitetura extremamente fácil e acessível ela fosse usada para produzir informações falsas. Então, as redes sociais elas foram projetadas para facilitar esse processo de produção e consumo da informação. A gente vive, além disso tudo, um momento de extrema abundância da informação. A gente vive numa sociedade hiperinformada. Eu tenho certeza de que vários de vocês que estão aqui agora me ouvindo, vendo aqui, em algum momento vão pegar o seu celular e vão entrar no Twitter, vão entrar num portal de notícias. E quando a gente não faz isso, muitas vezes a gente se sente em débito com essa necessidade de se informar o tempo inteiro. Então, a gente vive numa sociedade hiperinformada, em que a infodemia, que na verdade é uma pandemia de informação, quando um determinado tema ele começa a gerar um volume tão grande de informação que parece que a gente só ouve falar disso, o exemplo mais recente, evidentemente, é o da pandemia, mas a gente vive num momento de infodemia permanente. O que varia é o grau, é o tema, mas a infodemia ela é permanente. O tempo inteiro a gente é absolutamente massacrado com uma quantidade de informações que o nosso próprio cérebro não dá conta de processar. E com tantas informações assim, com uma informação absolutamente abundante, e vivendo numa sociedade capitalista como a gente vive, não seria muito difícil imaginar que a informação viraria um produto. E quando a informação é um produto, a desinformação é um negócio. E um negócio muito bem sucedido. Então, você produzir informações é um negócio que dá muito dinheiro, é um negócio muito lucrativo. E as indústrias que se dedicam a isso, a indústria da desinformação, ela é uma indústria altamente rentável e até por isso os elementos, os produtores de desinformação, eles se proliferam muito rapidamente porque é um negócio extremamente rentável na sociedade que a gente vive atualmente. E essa produção de informação, de desinformação no caso, desculpa, ela é feita também porque o consumo da informação, principalmente por meio das redes sociais, ele não é mais feito de forma livre. A gente não tem mais a capacidade, a não ser que a gente se esforce muito para isso, e eu tendo a dizer que esse esforço ele é impraticável, ele é irreal, ele é simplesmente utópico. A gente não tem mais condições de se informar só a partir daquilo que a gente quer se informar. Então, aquilo que a gente consome na internet, e não só na internet, é importante deixar isso claro, porque os próprios veículos eles acabam sendo pautados por essa lógica do algoritmo, mas o que a gente consome de informação na internet não é necessariamente aquilo que a gente escolhe. A evolução desse negócio das redes sociais, das plataformas digitais, ela é tão desenvolvida, e o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade,
que a informação que chega até a gente ela é baseada nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas expectativas, e isso já foi devidamente mapeado e sistematizado por essas empresas que atualmente são as maiores empresas do mundo. Então, na verdade, são Juliana, essas... desculpa, são os tais dos algoritmos, né? Exatamente, é exatamente disso que eu estou falando. Esses algoritmos que estão sob o poder dessas plataformas, eles, pode parecer um exagero, mas na verdade não é, eles escolhem o que a gente vai ver, eles escolhem a informação que a gente vai consumir. Então, por mais que ninguém aqui nessa sala goste de Big Brother, eu imagino que vocês saibam várias coisas do programa que está acontecendo. Se tem alguém aqui que odeia futebol, teve a informação de que o que estava acontecendo na Copa do Mundo. Então, o que a gente consome quando o assunto é informação não é só aquilo que a gente escolhe. A informação ela não é mais um consumo livre, ela é um consumo direcionado que segue essa lógica de mercado dos algoritmos. E por fim, eu queria também, de novo, fazer um adendo aqui, que você falou uma coisa muito interessante sobre a infodemia, e eu estava lendo sobre essa hiperinformação, e eu não sabia que oficialmente a OMS mesmo tinha caracterizado, né, como infodemia e falado sobre as possíveis consequências dessa hiperinformação, né, que chegam até nós, que isso causa estresse, fadiga, perigo de tomar decisões, né, porque você muitas vezes fica confuso, né, com esse montante de informações que chega até você. Então, eu acho que isso também é um agravante para profissões, né, como de relações governamentais, no caso, onde você precisa, sim, fazer um pente fino de informações que você precisa colocar num relatório, né, passar para frente ali para os seus stakeholders, e eu imagino que isso deve causar também uma grande ansiedade no que você pode ou não utilizar ali na sua estratégia, né? Você pode falar um pouco disso, sobre como a gente também pode criar um senso crítico do que a gente pode ou não utilizar, né? Como filtrar, assim, para se chegar mesmo em informações que devem ser utilizadas, né? Como é que a gente pode se atentar a informações oficiais, né, nesse caso. Perfeito. Acho que esse é um problema muito sério, mais um desses subproblemas causados pela desinformação, que são esses problemas ligados à saúde mental. Acho que tem todos os elementos que você falou. Acho que tem um elemento de que o nosso cérebro ele não dá conta de processar todas as informações que a gente recebe ao longo de um dia. Há pesquisas, inclusive, da OMS sobre isso, de que a gente é exposto a informações num número quase 700 vezes maior do que a gente era há 20 anos atrás. A gente tem contato com imagens que são informações, em essência, num número quase 1.200 vezes maior do que a gente era há 20 anos. Então, além de todos esses problemas de saúde mental decorrentes dessa ansiedade do que você precisa saber ou não para desenvolver o seu trabalho, para estabelecer as suas relações sociais, tem essa limitação do nosso corpo mesmo, do nosso cérebro, que não dá conta de processar isso tudo. E, além disso, isso acaba causando essa dependência permanente da informação. Eu não sei se aqui nessa sala tem muitos jornalistas, mas acho que isso não atinge só jornalistas, mas é absolutamente comum aqui no nosso trabalho, que a gente lida bastante com jornalistas, que a gente perceba que o jornalista ele tem a impressão de que ele não pode ficar 2 horas sem consultar as principais notícias do dia, porque isso de alguma forma vai prejudicar a atuação profissional dele, vai fazer com que ele seja um profissional mesmo menos preparado. Então, acho que, de fato, assim, é um problema social também por esse aspecto, na dimensão de impactos que ele gera na saúde. Sobre exatamente o que você me perguntou, que é a forma, essa postura individual, assim, de como checar a veracidade de uma informação, de como entender se aquela informação ela precisa e deve ser utilizada nos trabalhos que a gente desenvolve. Eu acho que isso tem a ver diretamente com um conceito que, na verdade, é um princípio básico de enfrentamento à desinformação, que é a questão da educação midiática. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente nunca teve a preocupação de educar as nossas crianças, e mesmo na idade adulta, de ter espaços de formação sobre isso, da gente ter a capacidade de identificar a pertinência, a veracidade, a relevância de uma informação. Seja ela uma informação pública, seja ela uma informação privada que a gente vai usar no nosso trabalho e tal. A gente nunca teve nenhum tipo de formação sobre isso.
ou, para ser mais preciso, é muito raro que a gente tenha algum tipo de formação sobre isso. Então, qualquer tipo de estratégia global de enfrentamento à desinformação passa por isso também, para você entender, e inclusive entender as emoções que uma informação gera em você, como que você deve reagir para utilizar aquela informação, para passar para frente, para usar num relatório, em alguma coisa profissional que você faz, e mesmo para entender se aquilo é verdade ou não, porque a desinformação ela passa por esse princípio, ela passa por esse sentimento de confusão que a informação gera na sociedade hiperinformada que a gente vive. Então, a desinformação, ela se apropria desses valores, ela se apropria desses sentimentos. Não à toa, os maiores exemplos de desinformação são aqueles que mexem com o nosso sentimento, que mexem com os nossos valores, que mexem com as nossas visões políticas. E como a gente vive um momento de polarização política, falar de política é algo que naturalmente mexe com as nossas emoções. Então, a desinformação, ela se aproveita disso, ela se aproveita dessas sensações que a informação causa. E se a gente não tiver muito bem preparado, e isso só se faz por meio de políticas públicas, por meio de cursos, oficinas desenvolvidos pela sociedade civil, mas também pelo Estado, por meio da entrada da agenda da educação midiática na formação básica, no ensino superior. Então, eu acho que a superação da desinformação, ela passa também por políticas educacionais que garantam espaços de formação que deem essa capacidade para o indivíduo, ele mesmo, ser capaz de detectar se aquela informação, primeiro, é verdadeira ou não, se ela está contextualizada ou não, se ela diz respeito àquele momento temporal ou não, e para entender se ela deve ser utilizada ou não. Então, mais para frente eu vou falar o que a gente precisa fazer para enfrentar a desinformação, e certamente a educação midiática é um preceito absolutamente básico e fundamental para qualquer tipo de modo de combate à desinformação que a gente precisa desenvolver hoje. Só para terminar aqui, então, acho que os outros dois elementos assim do tempo que a gente vive são essa polarização política, que eu já falei um pouco aqui agora, e acho que aqui eu só queria deixar muito claro, lembrar a todo mundo que o que a gente viu nos últimos meses, principalmente no contexto eleitoral, foi a desinformação sendo claramente usada para desestabilizar as estruturas da democracia no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. O exemplo do 8 de janeiro, do que aconteceu em Brasília, na minha perspectiva, está diretamente ligado à desinformação, a desinformação que foi anos e anos sendo propagada nas redes sociais, nos grupos em que aquelas pessoas que estavam lá circulam. Então, é sempre importante a gente lembrar que a desinformação ela se torna um problema ainda mais grave quando ela age nesse sentido, com essa intenção de desestabilizar as estruturas da democracia. E aqui é sempre importante lembrar também de que a democracia não é só a forma de expressão do poder da maioria. Ela é a forma de expressão do poder da maioria em que as minorias são respeitadas. E o que a gente viu aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, era a desinformação como uma forma não só de desestabilizar o regime democrático, mas também de propagar discursos de ódio e diversas formas de violação de direitos humanos às minorias no Brasil e em outros lugares do mundo. E o último elemento dessas peculiaridades do nosso tempo recente é esse efeito de multidão, que sempre existiu, é algo absolutamente comum ao ser humano, mas que nos últimos anos ele acabou sendo muito potencializado. Eu até trouxe aí para vocês uma frase de um antropólogo francês, o Gustave Le Bon, que ele fala uma coisa que a gente consegue fazer uma associação com vários dos espaços da nossa vida, que é pelo simples fato de fazer parte de uma multidão organizada, um homem desce vários degraus da civilização. Eu poderia falar aqui do comportamento das pessoas que estavam em Brasília no dia 8 de janeiro, poderia falar aqui de como algumas pessoas se comportam num estádio de futebol, e as redes sociais, de alguma forma, elas reproduzem esses espaços de multidão. Então, as redes sociais, sendo o espaço preferencial de propagação da desinformação, ela opera também com esse efeito de multidão, em que as pessoas, num grupo, numa multidão, elas acabam descendo vários degraus da civilização.
Juliano, Já terminando, pode falar, pode falar. Vou aproveitar que o Gabriel Fica à vontade para me interromper, tá? Por favor. O Gabriel mandou aqui uma mensagem para a gente, uma pergunta, falando: Juliano, pensando em como o poder público deve se preparar para responder aos riscos apresentados pela desinformação, como você pensa a discussão legislativa sobre regulamentação do combate às fake news? Eu acho que esse é um ponto-chave. E acho que, já fazendo o gancho com as necessidades que precisam ser feitas por toda a sociedade para enfrentar a desinformação, elas obviamente e obrigatoriamente passam por uma nova legislação no que diz respeito à forma com que a informação é produzida e consumida no mundo que a gente vive hoje. Isso, claro, é uma obrigação do Brasil, mas do mundo inteiro. A verdade é que o mundo inteiro, com algumas raríssimas exceções, não foi capaz de se atentar para essas transformações que impactaram o nosso dia a dia. E as legislações, na maioria das vezes, elas ficaram muito anacrônicas, elas ficaram muito antiquadas e não são capazes de se debruçar sobre, principalmente, os modelos de negócio que tomaram conta desses espaços em que a informação é produzida e consumida. Especificamente aqui no Brasil, acho que é um projeto complexo, as discussões elas são complexas, elas envolvem não só objetivamente o tema que a gente está falando aqui, que é desinformação, mas todo o contexto político que a gente vive atualmente, que é um contexto muito particular, que tem uma série de outros elementos envolvidos diretamente nesse tema. Mas, de forma geral, o que eu acho que dá para dizer é que é absolutamente saudável e a gente tem que valorizar a iniciativa geral do governo em se debruçar sobre esse tema. Acho que o que a gente tem percebido nesses meses, nesse primeiro mês do novo governo, é que em diversas áreas isso se tornou uma preocupação central. Então, a gente recebe notícias, a gente tem informações, algumas delas públicas, outras pelo trabalho que a gente faz de incidência política aqui dentro, de que, de fato, o combate à desinformação entrou na pauta do governo, seja pelo Ministério da Justiça, seja pelo Ministério da Comunicação, pelo Ministério de Direitos Humanos, e acho que é exatamente assim que a coisa tem que ser feita mesmo, de forma transversal, de forma multidisciplinar, porque, de fato, a discussão toda envolve muitos aspectos da sociedade. Não é só uma questão jurídica, não é só uma questão de violações de direitos, é uma questão muito complexa, que envolve várias áreas do poder público, várias áreas das políticas públicas. A gente tem recentemente alguns movimentos do governo que já indicaram que vão se debruçar sobre isso. A gente tem, desde o ano passado, um projeto de lei que teve uma participação intensa da sociedade civil na construção dele, para justamente tentar regulamentar as plataformas digitais, e acho que isso são construções coletivas. Acho que a gente pode aqui fazer uma crítica pontual ou outra ao projeto de lei, por exemplo, ou alguma medida de algum ministério que já criou iniciativas para combater a desinformação, mas acho que o mais importante disso tudo, depois a gente pode se debruçar sobre cada uma das iniciativas do governo, inclusive sobre o projeto de lei, mas eu acho que o mais importante disso tudo é que, de fato, parece que depois de muito tempo, o combate à desinformação entrou na agenda do governo. A forma como isso vai ser feita depende de uma série de outros fatores, de forças políticas, do momento político que a gente vive. A gente sabe que a gente tem um Congresso extremamente conservador, e o conservadorismo no Brasil, ele de alguma forma se utiliza da desinformação para propagar suas ideias. Então eu também sou bem cético de que ponto que o poder público vai conseguir fazer isso com essa conjuntura política que a gente tem atualmente, com essa conjuntura de forças políticas que está estabelecida no Brasil hoje. Mas acho que o mais louvável é que, de fato, a gente tem todos os elementos para dizer que o combate à desinformação entrou na agenda do governo. E isso é absolutamente elogiável, porque quando um problema desse tamanho começa a impactar tanto na vida da sociedade, ele precisa ser encarado como uma prioridade pelo poder público, que precisa urgentemente desenvolver políticas públicas de combate a ele. Mas aí também, já fazendo gancho aqui com o que está na tela, eu acho que, além da legislação e da educação midiática que eu já falei aqui, é muito importante a atuação das plataformas digitais nessa lógica toda. E quando eu falo de plataformas digitais, eu estou falando também de regulação, que aí, evidentemente, tem uma ligação com a legislação, porque quem vai regular as plataformas são as leis, é o poder público que vai estabelecer como que essas plataformas devem ou não devem operar. Mas eu acho que a gente também precisa entender que há uma responsabilidade social dessas empresas. E ainda que a gente reconheça, e eu particularmente reconheço, que vários desses grandes conglomerados de conteúdo digital
eles genuinamente desenvolveram iniciativas para combater a desinformação nos últimos anos, o que eu acho é que é preciso haver um entendimento de que o que eles fizeram até agora não foi suficiente. Então, a gente vê uma série de iniciativas dessas super empresas para combater a desinformação, mas o que elas fizeram até hoje não foi o suficiente. E combinou, por exemplo, com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu, particularmente, atribuo o dia 8 de janeiro e todas aquelas imagens chocantes que a gente viu em Brasília, muito dessa culpa vem da desinformação. E a desinformação hoje, ela tem o seu cenário mais fértil, as plataformas digitais. Então, as plataformas digitais, elas não podem, isso seria uma negligência e um comportamento absolutamente condenável, elas não podem permitir que o ambiente que elas criaram, que tem uma série de qualidades, que tem uma série de vantagens, que proporcionou e continua proporcionando uma série de coisas positivas para toda a sociedade, elas não podem mais permitir que esse espaço que elas criaram e que elas gerenciam seja usado livremente, da forma que vem sendo até hoje, para práticas criminosas, como estou me referindo muito a esse episódio, porque de fato foi um episódio bem chocante, o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Acho que o enfrentamento também, sendo bem rapidinho, ele passa por uma reestruturação do jornalismo. E aí eu acho que é uma reestruturação da forma com que a população vê o jornalismo, mas também é uma reestruturação que o jornalismo precisa perpetrar nas suas práticas, nos seus modelos de negócio. O jornalismo, ao longo dos últimos anos, ele acabou tendo um olhar muito fechado para o lucro, para a forma que é mais rentável para ele. Isso, evidentemente, a gente pode se debruçar, mas vem de vários fatores, vem de vários elementos, mas o fato concreto é que, ao longo dos últimos anos, o jornalismo ele deixou de se comunicar com uma parcela considerável da população. Quem consome jornalismo profissional hoje no Brasil, sendo um pouco genérico, mas nem tanto, é a elite intelectual, é a elite econômica, e o jornalismo ele negligenciou o seu compromisso público de dialogar e de produzir conteúdo sobre toda a sociedade. Eu, como jornalista, eu consumo muito jornalismo, mas nada me deixa mais indignado quando eu vejo uma reportagem sobre temas que afetam a vida de toda a população, como, por exemplo, o aumento da inflação. O repórter vai lá e percorre a Avenida Paulista para entender qual foi o impacto da inflação na sociedade brasileira, sendo que a sociedade brasileira não está na Avenida Paulista. É obrigação do jornalismo profissional ir a outros lugares, dialogar com toda a população, com a diversidade que a população brasileira tem. E, de alguma forma, o jornalismo negligenciou esse compromisso que ele tem nos últimos anos, e isso fez com que a população, especificamente essa que não se vê representada nas narrativas jornalísticas, ela visse no jornalismo uma fonte de informação confiável. Como ela deixou de ser representada por esses veículos, ela simplesmente parou de consumir o que é produzido por esses veículos, porque ela não se sente representada, ela não se sente ouvida. Então, o jornalismo ele precisa rever a forma com que ele produz e compartilha os seus conteúdos, e ele precisa, novamente, assumir esse compromisso, que é um compromisso democrático, de dar vazão às demandas, às informações e às reivindicações de toda a população, e não só daquela população que tem condições sociais e econômicas de assinar um jornal e de assinar um veículo de canal pago, por exemplo. E, por fim, o quinto elemento... Pode falar. Vou fazer também aqui um comentário que isso me faz pensar que, claro, né, o jornalismo de uma forma diferente, mas eu acredito que as empresas, no geral, elas olharam por muito tempo pela sua própria subsistência, né, pelo lucro, né, também, né, não apenas subsistência, mas pelo lucro, e deixaram de fomentar, né, essas boas práticas, né, essa transparência e de desenvolver mesmo, né, aspectos mais democráticos, né, na sua funcionalidade, e isso vem agora com os conceitos de ESG, né, que se você for parar para pensar, agora a gente retomando essa questão das boas práticas, da transparência, né, da informação real, né, a combate às fake news, eu acho que tudo isso culmina mesmo em você rever tudo que está sendo feito, né, e onde a gente está indo parar, né, como você disse aí no dia 8 de janeiro, né, tudo isso nos leva a ter esses grandes desastres, né, sociais. Então, acho que também tem um pouco a ver, né, essas questões ESG agora, elas caminham também aí para a gente voltar a ter algumas boas práticas mais sérias, né, que saem desse senso comum, né, que realmente você precisa ter uma preocupação em implementar, em verificar, né, porque se você não consegue ali medir, né, o que está sendo feito, nada está sendo feito,
né? Então, acho que isso também tem muito a ver aí com você ver o que realmente é colocado, né, para a sociedade como forma aí de combater essa desinformação e o que ela causa, né? O que ela causa em toda a população. Não, perfeito. Eu acho que é importante isso que você coloca, porque ele coloca também uma responsabilidade para a empresa de ter essa responsabilidade social, de ter compromissos com o desenvolvimento da cidadania, com a valorização dos direitos humanos. Então, quando a gente fala isso, né, de que o jornalismo ele passou a negligenciar a informação que diz respeito e que dialoga com uma parte da população, o contra-argumento primeiro que vem é de que são empresas e que precisam dar lucro para manter as suas redações. E isso é verdade em partes, porque o jornalismo ele não é só uma tarefa econômica, ele é uma tarefa social, e o bom funcionamento da democracia depende do bom funcionamento do jornalismo. E quando você coloca isso que você colocou, das políticas de ESG e tal, é legal porque isso leva até para a dimensão da empresa privada o compromisso que ela precisa ter com a sociedade, com o desenvolvimento da cidadania, com a responsabilidade social. Então, mesmo empresas privadas precisam olhar para isso, e me parece que as que não olharem vão ficar para trás e não vão estar bem. Mesmo nos seus modelos de negócio vão ter prejuízos. E, por fim, acho que um elemento fundamental, que de vez em quando a gente esquece, mas que é muito importante, é o ensino e a pesquisa sobre a comunicação e sobre a informação. A gente está falando de uma lógica de produção e de consumo de informação que se transforma o tempo inteiro. O tempo inteiro. Teve uma revolução nos últimos anos pelo acesso à internet, que cada vez mais se democratiza, pela popularização das ferramentas de comunicação, mas essas lógicas de produção e consumo de informação, elas estão mudando o tempo inteiro. É bem possível que nesse momento que eu estou falando aqui com você, esteja surgindo um novo aplicativo para facilitar a divulgação de informações entre uma parcela considerável da sociedade. Então, é absolutamente fundamental que espaços de ensino e pesquisa, como universidades, elas se dediquem a isso, se dediquem a entender a desinformação como objeto de suas pesquisas, como objeto das suas grades curriculares, para que justamente a gente possa ampliar o acesso ao conhecimento sobre o impacto que a desinformação tem em toda a sociedade. E para terminar mesmo, eu queria deixar aqui 3 pontos para vocês, que eu acho que são um pouco a diretriz assim, de quando a gente fala de desinformação e dos impactos que a desinformação tem na nossa vida. O primeiro é que a gente precisa ter muito claro de que a liberdade de expressão, apesar de ser um conceito universal e bastante antigo, ela não dá e nem poderia dar o direito a ninguém de espalhar desinformação. Então, quando você detectar alguém espalhando desinformação, alegando que ela está exercendo o direito de liberdade de expressão dela, isso não é verdade. Isso não se comprova na própria legislação, porque a liberdade de expressão ela tem um conceito individual de que todo indivíduo ele pode e deve ter condições de se expressar, de produzir informação, mas ela tem também a sua dimensão coletiva, e essa dimensão é a mais importante desse conceito. A liberdade de expressão ela é um valor absolutamente fundamental na nossa sociedade, porque é a partir dela que a gente garante que toda a sociedade tem acesso à informação, a informações verdadeiras, a informações verificadas, para que essas pessoas possam exercer a sua cidadania. Então, a sociedade democrática ela vai ser mais bem formulada se a população tiver o seu direito à liberdade de expressão consagrado, se ela puder entender o que está acontecendo nas diversas instâncias do poder, se ela puder ter elementos para escolher melhor em que candidato ela vai votar, para que ela possa ter ferramentas de acompanhar um governo, para que ela possa reivindicar melhorias ou transformações na gestão. Então, a liberdade de expressão ela é algo individual, mas ela é algo coletivo. E quando ela é usada como uma ferramenta para espalhar desinformação, essa dimensão da liberdade de expressão e da necessidade que ela tem para o desenvolvimento da sociedade democrática, ele é absolutamente frustrado. Então, ninguém pode usar o direito à liberdade de expressão como arma para propagar desinformação. O segundo ponto é que a gente precisa entender de forma muito concreta e real que a desinformação impacta na vida das pessoas. Aqui no Instituto Vladimir Herzog, a gente fez uma série no ano passado, que a gente trouxe o caso de 5 ou 6 mulheres, agora não lembro, que tiveram as suas vidas realmente afetadas por conta de desinformação. Mulheres que foram perseguidas, mulheres que sofreram tentativas de assassinato, que foram difamadas nas redes sociais.
Então, a gente não pode tratar a desinformação como um problema etéreo, ele é um problema concreto, que impacta diretamente na vida das pessoas, da forma com que a gente tem a sociedade configurada atualmente. E o último ponto é que a gente está falando de um problema muito complexo. Eu falei aqui muito pouco de tudo que envolve esse problema da desinformação, e é um problema coletivo. Eu falei isso lá no começo e eu faço questão de repetir. A gente não está falando da falta de hospitais em uma cidade, que bastaria para o poder público ir lá e garantir essa estrutura para que a população pudesse ter o seu acesso à saúde garantido. A gente está falando de um problema muito complexo, que envolve comportamentos humanos, que envolve sentimentos, que envolve também políticas públicas, que envolve a necessidade de desenvolver novas legislações, a necessidade de que as pessoas que não cumpram a lei, elas sejam devidamente investigadas e punidas. Então, é um problema muito complexo, que exige um compromisso e exige a atuação de toda a sociedade, do Estado, sim, da sociedade civil, sim, mas também dos indivíduos. A transformação disso passa necessariamente por uma transformação dos comportamentos individuais de todo mundo que está sendo afetado por esse cenário de desinformação generalizada. Muito bacana. Juliana, deixa eu ler aqui um comentário do Gabriel. Ele diz que teve a oportunidade de defender os interesses da Havas na discussão do PL 2630. Realmente o que chama a atenção é que essa pauta virou prioridade. Antes era difícil até construir um momento político para caminhar com o assunto. Avancemos. E o Guilherme Ferri também mandou aqui no nosso chat um grupo de estudos sobre o que é, Guilherme. Coloca aí depois para a gente saber o que é esse grupo de estudos, né, para todo mundo poder também fazer parte. Eu acho que dentro do que a gente comentou hoje aqui, uma das características mais importantes sobre a liberdade de expressão é que isso tem sido discutido de uma forma muito rasa, né, como você colocou, e muito individual, né, onde cada um realmente acha que tem, né, a liberdade para falar o que quiser e disseminar o que quiser. E o importante é isso, né, que a gente possa olhar para as palavras de um especialista e entender como isso pode impactar, né, e qual que é o nosso papel dentro disso, e entender realmente, né, fora do senso comum, o que isso significa, né? Acho que isso é muito bem colocado. E uma coisa que eu tinha também separado aqui, a Patrícia também falou aqui no chat, sobre a discussão atual sobre a regulamentação das redes sociais. O que você pensa sobre isso? Como que você acha que vai se desdobrar essa discussão, né? O que você percebe aí dentro do jornalismo? Quais são as suas preocupações em cima desse tema? Legal. Antes de falar disso, só uma coisa bem rápida. Eu não falei praticamente nada aqui de um aspecto absolutamente fundamental nessa discussão, que é a discussão sobre a tecnologia. Eu mencionei que a arquitetura das redes sociais, de alguma forma, ela favorece a produção e o compartilhamento de desinformação, mas há uma série de organizações, de grupos de pesquisa, de indivíduos que são autoridades, inclusive no Brasil, que são autoridades lá fora, sobre como a tecnologia ela pode desenvolver ferramentas para combater a desinformação. Esse é um assunto sem fim, assim, tem um grupo de pessoas incontável que está se debruçando sobre isso. Então, o assunto ele é tão complexo que até essa dimensão, que é absolutamente crucial, nem abordei aqui nessa breve apresentação que eu fiz. Sobre a questão da regulamentação das redes sociais, a discussão que vem sendo feita, eu acho que a gente não pode, em momento algum, ser ingênuo em relação a isso. E o que a gente tem na prática é que essas empresas, elas se tornaram, sem exagero nenhum, as maiores empresas do mundo. São as empresas mais ricas, com maior faturamento e com maior reconhecimento na sociedade do trabalho que elas realizam. Então, quando a gente pensa em políticas públicas que, de alguma forma, vão atacar esse modelo de negócio que, dentro da lógica capitalista, é extremamente bem sucedido, mais bem sucedido que qualquer outro modelo de negócio na história da humanidade, a gente não pode achar que isso vai ser uma tarefa fácil e que isso vai ser feito de uma hora para outra e que a gente vai contar com a colaboração
de gente que vai acabar perdendo dinheiro para construir políticas públicas e marcos legais que se adequem àquilo que a gente entende como necessário. Posto isso, de que a gente precisa fazer um debate também com essas organizações, de que a gente precisa convocá-las a assumirem a responsabilidade que elas têm nessa discussão toda, eu acho que o caminho é esse mesmo, é o caminho que vem sendo percorrido. Primeiro, do Estado se responsabilizar por conduzir esse processo. Então, é responsabilidade do Estado garantir que um projeto de lei, no caso, ele percorra todos os ritos legais, percorra o caminho necessário para que, de fato, ele seja instaurado no país. E acho que uma coisa que foi feita muito no ano passado, mas que esse ano ainda não foi feita da forma que seria a forma ideal, é de convocar a sociedade civil para debater sobre o tema. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas a gente está falando de um tema muito complexo, que tem implicações em diversas áreas da sociedade. Então, é absolutamente fundamental que qualquer projeto de regulamentação das redes sociais, de combate à desinformação, ele ouça a sociedade. Ele tenha o compromisso de dialogar com quem está há muitos anos produzindo e compartilhando conhecimento sobre esse assunto. Então, eu acho que sem isso, sem ouvir a sociedade, sem um debate público extenso, maduro, a gente não vai conseguir nenhum projeto de regulamentação das redes que seja realmente satisfatório. A gente vai estar enxugando gelo. Agora, é absolutamente urgente que isso aconteça. Então, é responsabilidade também do Estado equilibrar essa balança. Levar à frente uma necessidade urgente, que é para ontem, para que a gente não veja de novo episódios que a gente tem visto estimulados pela desinformação, mas é preciso que isso seja feito ouvindo quem precisa ser ouvido. Não existe solução emergencial sustentável a longo prazo. E a gente está falando de um problema urgente, mas complexo, e que, portanto, exige cautela. Não exige morosidade, exige cautela e exige compromisso em ouvir toda a sociedade que está diretamente envolvida com essa discussão. Acho que se isso for feito, o projeto de regulação ele tem tudo para contribuir, tem tudo para ser um marco de fato na transformação de todo esse cenário de desinformação que a gente tem atualmente. Mas acho que é nosso papel, enquanto sociedade, garantir que isso seja feito de forma amplamente democrática e respeitando todo o conhecimento que foi produzido nos últimos anos sobre esse assunto. Legal. E que a sociedade se faça ser ouvida também, né? Eu acho que é uma das coisas que talvez ainda não seja muito disseminado, né? Ainda não esteja na cultura do brasileiro de entender como ele pode se informar, onde ele deve se informar e como ele pode se fazer ser ouvido, né, pelas autoridades, para que ele coloque ali os seus pontos de vista, porque é nisso que a gente precisa se basear, né, nessa construção de políticas públicas que realmente façam a diferença, né, para a maior parte da população. Não tenho como não falar da Inteligov aqui, né, que é uma fonte aí de inteligência artificial, né, já que está na pauta, que também faz esse processo, né, de poder ali pegar essas informações oficiais, né, e organizar já de uma maneira onde você consiga aí, né, formatar um pensamento mais lógico e poder também fazer o seu, né, a sua diferença na construção, né, dessas políticas públicas. Isso eu acho que é bem importante a gente ressaltar aqui. Isso é muito legal que você falou, Ana, porque eu acho que traz para a gente a perspectiva de que o combate à desinformação faz parte também daquele grupo de micropolítica e que normalmente tende a ter uma participação social maior. Então, da mesma forma que normalmente a gente vê uma participação social maior para questões do dia a dia da população, para reivindicar melhorias nas suas condições do seu bairro, da sua rua e tal, eu acho que é importante a gente sempre disseminar o entendimento de que a desinformação está nessa mesma perspectiva. O impacto que a desinformação tem na vida das pessoas é um impacto real, concreto, e que afeta, inclusive, a possibilidade de um cidadão reivindicar melhorias para o seu bairro. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante porque a participação política na construção das políticas públicas de enfrentamento à desinformação é algo essencial. E quanto maior for a participação política no enfrentamento a algo tão complexo, maiores vão ser as chances de que as iniciativas do Estado sejam bem-sucedidas. Não, com certeza, muito, muito relevante, muito importante a gente ter consciência, né, desse assunto, né, ter consciência aí dessas questões.
Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente está se encaminhando aqui para o final, né, do nosso encontro. Hoje a gente precisa ser bastante pontual aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, Juliano também, se quiser trazer alguma dica, né, mais para a gente, né, para na hora de se informar, trazer mais alguma consideração, também fique à vontade. Eu queria falar uma última coisa, bem rapidinho, que a gente tem a facilidade atualmente de acessar uma série de conteúdos sobre desinformação, uma série de ferramentas que ajudam a gente a incrementar mesmo essa posição individual que a gente precisa ter no enfrentamento a esse problema. Depois eu posso compartilhar com a Anne, ela compartilha com todos vocês uma lista de materiais de referência sobre isso, mas eu queria falar especificamente de um projeto, que é um projeto de um parceiro nosso, o Instituto Palavra Aberta, que chama Educamídia, que é um projeto, num primeiro momento, voltado a professores, a educadores, mas que tem ali uma série de conteúdo, uma série de materiais em vídeo, em áudio, apresentações de PowerPoint, que são completamente acessíveis e fáceis de serem entendidas, que dá para você ouvir no carro, na rua, no metrô e tal, que trazem para a gente essa dimensão de qual que deve ser a nossa perspectiva individual, qual deve ser a nossa posição individual no enfrentamento a esse problema. Então, eu acho que da mesma forma que é nosso papel cobrar políticas públicas, é nosso papel cobrar das plataformas que elas assumam uma postura mais responsável com toda a sociedade, é nosso papel também se informar sobre isso e entender de que forma a gente individualmente pode contribuir com isso. Tem um material especificamente ali que chama a minha atenção, que é como a gente deve se comportar quando a gente recebe uma informação. Evidentemente, isso é um exercício complexo, até meio antinatural, mas que é importante que a gente possa, com o tempo, desenvolver essa iniciativa individual. Então, quando a gente recebe uma informação, independente de qual seja o assunto a que ela se trate, é importante a gente parar, pensar, entender se aquela informação causou choque, causou surpresa, causou raiva, e se por acaso ela despertou um sentimento desse, que a gente amplifique essa pausa e não saia compartilhando entre os nossos amigos, entre os nossos grupos de WhatsApp, e que a gente dedique um momentinho para investigar aquela informação. Eu estou falando aqui com pessoas que, de alguma forma, produzem conteúdo, que estão diretamente ligadas à produção de conteúdo, e eu não estou falando só conteúdo jornalístico, eu estou falando de conteúdo dentro dos trabalhos que a gente desenvolve, mas que a gente dedique um tempo para isso, que a gente entenda quem que produziu, em que contexto ela foi produzida, que a gente confirme que a data daquela notícia é de agora e não é uma notícia de anos atrás e que agora tem um outro contexto. Então, eu acho que eu queria ressaltar essa necessidade de um desenvolvimento da nossa postura individual, que quando não é bem feita, acaba sendo um disseminador de um problema gravíssimo que a gente tem hoje em dia. Não, com certeza, e isso que você falou é muito real, né? As notícias, elas fazem com que a gente tenha sentimentos em relação a elas, né? Isso pode ser até uma estratégia para quem precisa usar da informação para causar também sentimentos em quem vai receber essa informação, né? Desde que seja ali, né? Como a gente está falando desde o início, uma informação real, né, uma informação verdadeira, mas isso também é uma estratégia, né, para que você possa ali mexer, né, com aquela pessoa quem você quer que receba essa informação. Sem dúvida. Juliano, muito obrigada pela sua participação, né? Fica aqui o meu convite e o da Inteligov para você e para o Instituto Vladimir Herzog voltarem para trazer esses temas para a gente quando quiserem, né? Foi um prazer mesmo, foi muito bacana. E eu tenho mais um recadinho aqui para o pessoal que está acompanhando. Não deixe de colocar aqui o seu nome no formulário para a gente poder emitir os certificados. E hoje, mais tarde, vou soltar aqui um spoiler para o Dia da Mulher, na semana que vem, a gente vai fazer aí uma ação especial, então fiquem ligados que eu vou dar essa informação. Juliano, de novo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Ana, muito obrigado a você, toda a equipe do Inteligov, todo mundo que ficou aqui com a gente, e me coloco à disposição aqui em nome do Instituto Vladimir Herzog também, para a gente pensar em novos espaços e novas formas de contribuir com o trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Maravilha, gente. Muito obrigada por terem ficado aqui, assistido esse nosso evento e até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.